Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. E antes da reflexão de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais, garantindo uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar, de limpeza agradável. Por ele ser concentrado, você pinga algumas gotinhas num litro de água e aí rende e você limpa e deixa aquele cheirinho super agradável na sua casa. Esse aqui é o de algas marinhas. Aliás, é o que eu estou usando em casa esta semana. É uma delícia! Aqui na descrição do vídeo tem o site da empresa, as redes sociais, para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à reflexão de hoje. A reflexão de hoje é em cima da pergunta dela. Deixa eu olhar aqui. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, né? Porque esse vídeo vai ao ar às 11 da manhã, né? Gostaria de uma dica de como parar de ser uma menina que cria expectativas onde não tem. Ó, gostaria de uma dica de como parar de ser uma menina que cria expectativas onde não tem. Veja bem, minha querida, criar expectativas é algo meio que instintivo nosso, né? É meio que natural. Como dizia Kant dizia, o filósofo alemão, Kant dizia o seguinte: olha, é impossível eliminar a dor. E dor aqui no sentido de sofrimento, né? Então, não necessariamente dor física. Kant está usando o termo dor enquanto sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento faz parte da condição humana. Sofrimento proveniente das tristezas, das decepções, das frustrações. Então, Kant está dizendo o seguinte: olha, é impossível eliminar a dor. Por quê? Porque somos humanos e estaremos, né, diante desses fatos que são próprios, mas podemos reduzi-la pelo uso da razão. Então, quer dizer, eu posso reduzir o meu sofrimento, reduzir, portanto, a minha dor pelo uso da razão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, é até um depoimento meu. Eu concordo com esta frase de Kant, porque eu, André, na minha vida, eu percebi que eu fui cada vez mais aplicando e cada vez mais terei que aplicar, porque a vida, nós não podemos nos considerar prontos, infelizes aquelas pessoas que se consideram prontas. Então, parece que não tem que aprender mais, não tem mais que evoluir, que crescer, que se desenvolver e assim por diante. Então, eu estou fazendo um comparativo com o passado, não estou dizendo que eu estou pronto no hoje. Mas eu, André, me comparando com o meu passado, por isso que eu concordo com essa frase de Kant, eu pude perceber o quanto, através da razão, eu pude diminuir os sofrimentos. Antes eu era um cara que sofria por conta de amores não correspondidos, amores platônicos que ficavam girando e eu ficava alimentando e ficava, portanto, então, criando as expectativas de que algo fosse acontecer onde não havia condição real para aquilo acontecer. Então, tá conseguindo fazer o gancho do que eu quero falar? Quando a gente vai usando a razão,
Então a gente começa a colocar os pés na realidade, e quando a gente coloca os pés na realidade, a gente vai caminhando a partir das características das situações. Claro, podemos ser surpreendidos, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. Afinal de contas, né, a vida não é uma equação exata. Teremos surpresas, percalços, e aí vai ser necessário que a gente faça novas escolhas diante daquela situação imprevista, ou que até, né, era uma suposição, olha, estou caminhando por aqui, pode ser que aconteça isso. Mas, gente, a chance de acontecer isso é mínima. Mas, de repente, aquela chance que era mínima acabou acontecendo. Então, eu vou ter que tomar uma nova escolha, fazer uma nova decisão, vou ter que me refazer, entende? Ora, ou às vezes aparece, né, algo que não era nada previsto. Eu não tinha previsto nada, eu tinha previsto tantas outras alternativas, menos aquela, e foi justamente aquela que acabou aparecendo, e eu tive que, meu Deus do céu, eu tive que me reconfigurar, eu tive que me virar nos 30 diante daquela outra alternativa. Então, minha querida, quando a gente começa a usar a razão a partir das características reais, a partir, né, da realidade de como eu tenho me posicionado, de como eu tenho pisado na realidade, como eu tenho agido, então as expectativas elas vão estar muito mais no nível da realidade. Então, eu não vou deixar de ter expectativa, mas serão expectativas muito mais reais do que aquelas expectativas ilusórias. Esse é o grande problema. O grande problema que eu vejo são as expectativas ilusórias. São aquelas expectativas que as pessoas estão, na verdade, criando ilusões. Não correspondem a nada do que elas estão vivendo na realidade. Entende? Então, era o que o André lá do passado vivia. Então, sei lá, vou dar um exemplo meu aí vou dar de relacionamento, não tem problema. Pô, eu lembro quando eu estava na 8ª série, hoje é 9º ano, né? Na minha época era 8ª série. Eu estava apaixonadíssimo, mas foi um amor totalmente platônico. Sabe aquela coisa? Totalmente platônico. E foi desde a 8ª até o terceiro ano de ensino médio, até o terceiro. Ou seja, foram 4 anos de paixão platônica por um colega, né? E assim, tipo, qual era a condição real que eu tinha para eu criar alguma expectativa, então, de que pudesse haver algum retorno ou haver alguma coisa ali? Qual era, sabe, a condição real? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero. Era zero. Abaixo de zero. Então, o André de hoje, diante daquela circunstância, diante daquela situação, olha, diante das condições reais, onde as condições reais elas se mostram como zero, não tem chance, não tem nada aqui. Então, por que eu vou ficar alimentando? E eu alimentava e sofria comigo mesmo, e o pensamento não saía e ficava, e aquela coisa, e quanto mais você pensa, mais o pensamento aumenta, e aí mais expectativas são criadas, mais o desejo de estar ao lado da pessoa, porque então, quer dizer, mais aquilo vai crescendo e se enraizando dentro de você. Por quê? Porque você está alimentando aquilo. Então, isso, estou dando um exemplo amoroso, mas isso pode ser em âmbito profissional, pode ser, cara, a pessoa, por exemplo, eu quero fazer medicina. Tá, eu quero fazer medicina, beleza, mas qual tem sido o meu desempenho? O cara é aquele que deita e dorme na carteira.
Você está entendendo o que é expectativa a partir da realidade e expectativa ilusória que eu falei anteriormente? Então, o cara deita e dorme na carteira. Ele não presta atenção, né? Então, como que ele vai ter uma nota legal no Enem? Como que ele vai entrar numa faculdade? E ele quer ainda, não é? Aí, a hora que ele vê, eu preciso entrar numa faculdade pública. Por quê? Porque faculdade particular de medicina vai estar aí R$ 8.000 por mês. Né? Meus pais não ganham nem metade disso. Então, você está vendo? Tá, não, eu crio expectativas, eu vou ser médico, eu fico imaginando, eu operando, eu fico imaginando eu ser um cirurgião. Tá, beleza. Agora, você tá vendo? Nada me impede de correr atrás dos meus sonhos. Eu vi uma vez no Fantástico um cara lá do interior do Alagoas, que ele queria ser médico. Só que o que ele fez? Desde pequeno o sonho dele era ser médico. E aí o que ele fazia? Andava não sei quantos quilômetros na estrada de terra, entende? Com o chinelinho havaiana, andava na estrada de terra, chegava lá, prestava atenção no que a professora falava, era o melhor aluno da sala, desde o ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Aí ganhou bolsa de estudo, acho que no último ano do ensino médio, ganhou bolsa de estudo numa escola particular. Então, quer dizer, cara, ele tinha a expectativa, eu quero ser médico. Mas aí ele começou a agir a partir da realidade. Eu vou ralar. Eu comecei lá atrás, já no ensino fundamental. Eu ando não sei quantos quilômetros na estrada de terra. Então, cara, puxa vida, eu sei que para mim tá longe ainda, sabe? Tá longe, eu sei que os caras que estão na escola pública, na escola particular, eles têm muito mais chance, eles têm, né, muito mais estrutura, mas eu vou correr atrás. Então, eu tô fazendo. Não adianta eu me desanimar e aí então você tá entendendo o meu raciocínio? É a partir da realidade. Se não se torna expectativa, essa expectativa negativa é o que eu chamo de expectativa ilusória. É a hora que eu tiro os pés da realidade. É a hora que a realidade ela não condiz com nada e eu não tenho a ação. Então eu fico na ilusão. E isso é ruim. Agora, quando eu tenho expectativas, mas existem condições reais e eu estou fazendo e eu percebo que tem condições e que eu estou fazendo para que isso aconteça, opa, aí então os pezinhos estão no chão e aí essa expectativa não é ruim. Às vezes a gente acha que toda expectativa é ruim. Não é? Pô, eu quero ter expectativa de dias melhores, mas eu estou fazendo para isso. Então, nem toda expectativa é ruim. Às vezes a gente acha que criar expectativas é algo ruim. Depende. Né? Avalie a partir do que eu estou falando aqui. Nem toda expectativa é ruim. Metas, objetivos, nada mais são do que expectativas, mas a partir de dados reais e concretos. Expectativas que são projetadas, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.